Senhor presidente, senhores deputados, como eu disse aqui no meu último pronunciamento, ao longo desses 5 mandatos, talvez não, com certeza é o momento mais delicado que eu, ao longo da minha vida parlamentar, posso observar. E eu venho aqui conversando com diversos colegas que é o momento que a gente possa efetivamente aprofundar o diálogo e, sobretudo, tratar com muita responsabilidade e serenidade todo esse momento que a gente está vivendo. Eu simplesmente poderia me ausentar desse debate sob a justificativa de continuar na função de secretário de Estado do Meio Ambiente. Fiz questão de estar aqui, de participar desse debate, por achar que omissão seria uma espécie de covardia. E dividir com os colegas, a quem eu respeito profundamente, algumas visões, do momento que a gente está vivendo, das dificuldades que vamos enfrentar. Eu gostaria muito de olhar, deputado Zaqueu, deputado Fábio Silva, eu gostaria muito de olhar para o futuro, olhar para os próximos 6 meses e achar que nós estaríamos numa situação melhor. Infelizmente não vamos estar. Tudo leva a crer que o ano que vem será mais complexo ainda do que esse ano. E aí é fundamental o que eu venho colocando aqui, que todos, não é possível, por mais divergência que nós tenhamos, por mais que a gente pense diferente num ponto ou no outro, que nós não construamos um entendimento mínimo que faça atravessar esse momento turbulento, cujo pior momento ainda não chegou. E, em cima disso, eu tenho chamado isso de um pacto de travessia. Tenho conversado com vários colegas, tenho levado essa conversa para os demais poderes, e esse pacto, ele tem 4 pontos. 4 pontos. O primeiro ponto, que eu acho que nos une a todos, que nenhum de nós aqui nesse parlamento teria legitimidade moral para fazer ou imputar a qualquer categoria sacrifício se a gente, por exemplo, não rechaçasse de forma unânime qualquer retirada de benefício social. Me refiro a restaurante popular, programa Renda Melhor, me refiro a todos esses programas que atingem as pessoas que não têm capacidade, deputado Valdec, de se organizar e de estar aqui nessas tribunas cobrando de nós, deputados, uma posição em relação a essa questão. Então, o primeiro ponto desse que eu chamo pacto de travessia, e por que eu chamo pacto de travessia, deputado Aleomar? Porque diante do momento econômico, diante da complexidade política que nós vivemos, eu entendo que o governo não tem condições políticas de avançar em algo mais estruturante que vai ser necessário mais cedo ou mais tarde. E por isso eu proponho esse pacto de travessia, que teria um horizonte temporal de janeiro desse ano a junho de 2019. Por que junho de 2019? Porque em outubro nós teremos eleição para governador. E um novo governador vai ter que debater com a população, vai ter que discutir com a população esse momento crítico que vivemos. E vai ter que apresentar as soluções para aí, qualquer que seja o futuro governador, legitimado pelas urnas, possa efetivamente fazer as mudanças estruturais que nós não vamos ter condição de fugir delas, por dever de responsabilidade. Eu tenho certeza da grandeza aqui dos 70 deputados que estão compreendendo esse momento. Tenho certeza que nós não estamos aqui preocupados somente com a próxima eleição. Nós estamos preocupados em discutir efetivamente caminhos que podem até ser impopulares, mas discutir caminhos que possam nos garantir
algum mecanismo de entendimento e travessia. E aí, senhor presidente, e aí, senhores deputados, nós precisamos discutir o orçamento dos poderes. Precisamos discutir aonde nós aqui na Alerj vamos cortar. Porque não é só cortar nos outros, nós também não teremos legitimidade moral. Eu não estou aqui para fazer bravata e nem vou fazer, mas a Alerj precisa discutir também aonde vai cortar. O Tribunal de Justiça precisa discutir aonde vai cortar. O Ministério Público precisa discutir aonde vai cortar. O Tribunal de Contas precisa discutir aonde vai cortar. Esse é o segundo pacto. Esse é o segundo ponto. Com os projetos de lei que estão aqui, como de forma transparente, nós discutimos um ajuste desses três poderes. Isso nós temos que discutir. Não vim aqui para essa casa, com respeito que eu tenho a todos os colegas, de exercer 5 mandatos, sempre com votação crescente, para ser soldadinho de governo, votar sim, votar não. Vim aqui para modestamente trazer com a minha experiência parlamentar, buscar um mínimo de entendimento entre nós. Porque não se iludam, senhores, que somente rejeitar, isso não voto, que a história também não vai nos julgar. Se não vai nos julgar por ação, vai nos julgar por omissão. Então, é fundamental, e eu conclamo, não é possível que nós, na Assembleia, não encontramos um caminho comum. Vi aqui o deputado Flávio Serafim, lucidamente falar a respeito do voto e da possibilidade de votar no aumento de alíquota. Eu, por filosofia, sou contrário a qualquer tipo de aumento de imposto. Por isso, diante da excepcionalidade do momento que estamos vivendo, momentos excepcionais se trata com soluções excepcionais. Por isso que eu estou apresentando uma emenda para que todos os projetos que venham a ser debatidos possam ter um horizonte temporal, deputado Eliomar, de junho de 2019. Estou me aprofundando e levantando, junto com os meus colegas auditores fiscais, os números do Estado. Em breve, eu vou apresentar a cada um dos colegas, discriminado, todo esse fluxo de caixa que eu estou contando com a ajuda de colegas auditores fiscais, para que nós possamos, juntos, ter a dimensão de onde nós estamos. O terceiro ponto que eu quero colocar aqui, que a gente possa, juntos, e não de forma unilateral, fazer uma completa revisão nos incentivos fiscais. Mas não fazer de forma unilateral, porque isso, a gente está matando a economia do Rio de Janeiro no futuro, a gente está matando a segurança jurídica do contrato assinado. É preciso, e por isso eu falei com o deputado Luiz Paulo, tenho falado com o deputado Albertassi, falei com o presidente Pisciani, que nós temos que ter urgentemente uma comissão liderada pela Comissão de Tributação da Alerj, do deputado Luiz Paulo. Já comuniquei e falei isso com a direção da Firjan e do governo, para que a gente faça isso de forma consensual, porque todos têm que dar a sua contribuição até junho de 2019, para que a gente possa fazer de forma minimamente organizada uma travessia. Essa questão dos incentivos é preciso separar, as pessoas confundem. Uma coisa é incentivo fiscal, outra coisa é benefício fiscal. Incentivo fiscal é aquilo que você concede para a empresa que você não tem, ou seja, você concede para receitas que você não teria. E benefício é quando você escolhe setores da economia que precisam de incentivo para florescer. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho de ter, há 10 anos aqui, votado o incentivo, o benefício fiscal para a cadeia produtiva da moda, porque muitas pessoas, é um do setor que mais emprega, muitas pessoas acham, deputado Wagner Montes, que reduzir imposto significa necessariamente diminuir a arrecadação. Não é. O setor da moda provou isso. Reduziu-se a alíquota, aumentou-se a arrecadação. Da mesma forma que eu vou votar contra aqui, apresentei a emenda
para que esse sacrifício de aumento de impostos chegue até junho de 2019. Mas tem um aqui, no chopp, no cigarro, no combustível, mas duas sugestões estou apresentando como emenda. Uma, o deputado Luiz Paulo tem toda a razão. Não tem lógica nenhuma, não tem lógica econômica você penalizar quem consome de 200 a 300 quilowatts. Deixa eu concluir, deputado, por favor, estou acabando mais 2 minutos e eu concluo. Não tem lógica econômica, é um aumento muito grande, mas a gente precisa buscar onde compensar. E a segunda questão, da cadeia produtiva do refrigerante. Nós recebemos aqui diversos investimentos. Nós estamos aqui, os estados, eu sempre nessas discussões, eu sempre trabalhei pensando de como é a tributação em São Paulo, como é a tributação em Minas Gerais, porque são esses dois estados que têm as vantagens comparativas de mercado consumidor e de logística da gente. Então, se a gente não agir com inteligência, vai dar um tiro no pé, porque todos os insumos de refrigerante vêm de São Paulo. Todos vêm de São Paulo. E na hora que a gente torna a nossa alíquota maior que a de São Paulo, significa, num curto prazo, numa economia globalizada como hoje, numa economia que tem, a gente, em vez de aumentar, cair a arrecadação. Então, estamos fazendo uma emenda para, pelo menos, equalizar essa tarifa com a de São Paulo. Então, senhores deputados, e o quarto ponto, até para ser apupado, porque eu aprendi a ficar vermelho uma vez na vida e não ficar amarelo, nós precisamos começar, amarelo a vida inteira, nós precisamos enfrentar e começar a enfrentar o buraco da Previdência. Não é só no Rio, é no Brasil inteiro, é no mundo que está se discutindo hoje. Eu tenho 52 anos, deputado Anchiti, e já podia estar aposentado. Isso não dá mais, E a gente tem que ter coragem também, como um quarto ponto, pelo menos até junho de 2019, começar essa travessia e fazer essa travessia de forma organizada. Porque eu tenho certeza, eu conheço os meus colegas do governo e da oposição, nós não vamos lavar as mãos. Não vamos lavar as mãos, porque a história também vai nos condenar. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha que trazer de contribuição ao debate.